Tô de volta, hein? Tô de volta porque os alunos pediram aí pra gente falar sobre a prova da NPI, dar alguma dica pré-prova. Sexta-feira, o negócio tá animado. Eu tô gravando hoje os periscopes porque eu vou fazer uma cirurgia amanhã, cirurgia no dente. Então eu tô gravando logo hoje, aí você dá uma estudada hoje, uma revisão hoje, uma revisão amanhã e fica bem. Bem-vindo, Geraldo aí, obrigado por mais uma vez compartilhar com seus seguidores. Evander, tudo bem? E vamos ouvir o que o Safe and Sound. Cleo, boa noite. Vamos destruir. Milena, boa noite. Vou botar aqui só na caixa, daqui a pouco eu volto. Vamos entrando aí, boa noite. Boa noite, Nath. Boa noite, Rafael. Volta para mim aqui. Vamos lá, vamos chegando aí. Então agora eu vou dar dicas para a prova da Cesgran Rio, técnico da Agência Nacional do Petróleo. Que a prova também vai ser agora no domingo. Catunda, boa noite. Breno, boa noite. Silvinha, né? Boa noite. Agora sim, Felipe, hein? Show, Nath. Vamos lá, adoro essa música também. Obrigado, Coelho. Música top, música show. Daqui a pouco a gente começa. Vamos agitar a parada aí. Já que a gente não pode sair de casa, né? Vocês estão estudando, pelo menos a gente leva a música a vocês aí. Só pra sentir o gostinho. Aí depois que você passar no concurso, velho, você vai me prometer uma coisa. No outro dia, você sai por mim aí. Se você gosta de beber, pode tomar uma cerveja por mim aí. Tá bom? Obrigado, Felipe. Eu tenho o maior prazer de dar aula. Quando eu estudava para concurso, eu pensava mais em dar aula do que passar no concurso, sabia? Mas aí eu consegui passar e aí, graças a Deus, tô dando aula, né? Que é o que eu queria mesmo. Obrigado aí pelo elogio do canal aí, tá bom? Então vamos lá, o pessoal deve estar se aprontando aí. Aqui vai ser mais rápido que o outro, porque não tem tanta matéria. Então vamos só preparar aqui o terreno. Então, pessoal, chega da música e vamos começar aqui com o edital da ANP. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui o edital. Então esse aqui é o edital da Agência Nacional do Petróleo, técnico administrativo. Então tem matemática, tem contabilidade pública, tem noções de administração de pessoal, de material e serviços e noções de arquivologia. A gente vai aqui tratar do tópico 2, do item 2, contabilidade, conceitos e princípios gerais. Então vamos lá. Boa noite, Caxias. Então vamos, boa noite, Nabi, de Caxias, Maranhão. Eu já passei pelo Maranhão já servi em Marabá, então passei muitas cidades lá do Maranhão durante um ano, praticamente. Mas vamos lá. Então, hoje à noite aqui, o que é que a gente vai fazer? Bem-vinda, Cláudia. Hoje à noite, o que é que a gente vai fazer? Breno, meu conterrâneo, a gente vai falar sobre conceitos e princípios gerais. Então, o edital está meio genérico, mas o que é que a gente entende por conceitos de qualquer conteúdo? E principalmente contabilidade pública. O que é contabilidade pública? E eu vou repetir algumas coisas que quem estava na gravação anterior. Então, contabilidade pública é o ramo da ciência contábil, que utiliza no processo de geração de informações, o quê? Os princípios contábeis, voltados a quem? Ao patrimônio público. Tá bom? Esse é o foco. Professor Marcondes Fortaleza, obrigado aí por compartilhar junto aos seus convidados aí. Professor Marcondes, em breve aí a gente vai ter um projeto aí top, né? Que vocês vão gostar, pode ter certeza. Então, continuando. Então, quando a gente fala de conceitos, esse é o conceito de contabilidade pública. Você também deve dominar o quê? Que contabilidade pública tem como objeto, um único objeto, o patrimônio público. A prova do Cesgran Rio pode perguntar isso, porque é uma banca mais simples comparada com a FGV, que entra em mais detalhes. Outra coisa que você deve saber de contabilidade pública
você deve saber... Pode aguardar, Diógenes. Outra coisa que você... Nádia, né? É Nádia, Diógenes? É, né? Outra coisa que você deve saber são os objetivos da contabilidade pública. Fornecer informações para quê? Para tomada de decisão, para instrumentalização do controle social e para prestação de contas. Quando a gente fala de conceitos, você deve saber que existem unidades contábeis. Então você tem, Naira, obrigado Naira, você deve saber que tem unidades contábeis originárias e que da parcela da unidade contábil originária você subdivide, segrega em unidades descentralizadas. 2 ou mais unidades originárias formam uma unidade consolidada. 2 ou mais unidades descentralizadas formam uma unidade unificada. Tá bom? Jaguaribe, gosto muito. Já fui na vaquejada lá. Próximo. Além disso, você deve saber o quê? Os bens. Então tem 3 tipos de bens. Você tem os bens de uso especial, os bens de uso dominial e os bens de uso comum. Exemplo de bem de uso especial. Bem especial. O bem especial é um hospital. É um prédio público. O bem de uso dominial é um bem que era público, essencialmente especial, mas que deixou de ser usado com a finalidade pública. E ele pode, inclusive, ser vendido ou alienado. Então, suponha que o prédio de uma repartição pública não está sendo mais utilizado e que está sendo alugado por um particular. Isso é um bem dominial, pode gerar renda de aluguel. E um bem de uso especial são as estradas, os rios e os mares. A contabilidade pública ela apenas registra os bens de uso comum que forem utilizarem recursos públicos. Por exemplo, os bens de infraestrutura ou os bens culturais, por exemplo, como museus. Ainda dentro dos conceitos de contabilidade pública, a gente pode citar, por exemplo, os regimes. Então você vai ter o regime orçamentário e o regime patrimonial. O enfoque orçamentário, ele coexiste com o enfoque patrimonial. A principal dificuldade dos alunos ao lerem qualquer material, porque é natural passar isso num PDF, você às vezes não consegue passar isso, às vezes num vídeo, por mais que você siga aquela dinâmica, geralmente você consegue passar isso num quadro, né, na sala de aula, e aí esse é o projeto que a gente vai desenvolver em breve. A gente vai gravar videoaula sem perder a tecnologia, sem deixar a tecnologia comprometer, ou seja, usar o quadro mesmo, usar o quadro de aula, né? Então, voltando. Então, quando a gente fala de enfoque orçamentário e enfoque patrimonial, esses dois instrumentos, eles coexistem. Eu peço que todas essas perguntas que o pessoal está fazendo, no final façam as perguntas que eu vou abrir para vocês perguntarem, tá? Pode guardar essa ideia também. Então, o enfoque orçamentário ele diz o seguinte: a receita vai ser reconhecida na arrecadação, a despesa vai ser reconhecida no empenho. Por que se considera a receita na arrecadação? Porque ali já há um movimento de caixa. Por que considera-se a despesa no empenho, regime de competência? Porque se fosse caixa, eu só reconheceria no momento do pagamento. Como eu reconheço a despesa antes do pagamento, ou seja, antes da liquidação, que é no empenho, eu considero o regime de competência. Mas esse competência é uma competência de mentirinha. Ele não é uma competência para valer, porque o competência para valer, o patrimônio líquido tem que diminuir. E no empenho, o patrimônio líquido não é afetado nunca. Pelo enfoque orçamentário, a despesa tem um regime de competência, ainda que não seja o competência que a gente entende como o competência da contabilidade societária. Só que, por que coexiste o enfoque orçamentário com o enfoque patrimonial? Porque uma coisa é receita e despesa. Outra coisa são variações patrimoniais diminutivas. Nem sempre a variação patrimonial aumentativa vai coincidir com a arrecadação. Nem sempre a variação patrimonial diminutiva vai coincidir com empenho ou liquidação ou pagamento. Pode ser que ela nem exista, por exemplo, nas receitas e despesas não efetivas. Beleza? Então, o que é que eu peço para você ter calma? Tá travando, tô vendo aí, mas agora já deu uma melhorada. O que é que eu peço para você ter atenção na prova? Se na sua prova perguntar assim, as receitas, o regime contábil da contabilidade pública é o seguinte: caixa para as receitas e empenho para as despesas, marca certo. Regime misto para as receitas e despesas, marca certo. Porém, se na sua prova perguntar assim, as variações patrimoniais são reconhecidas pelo regime de competência, você também marca certo, porque as duas coisas coexistem, tá bom? Agora, a gente vai falar aqui um pouco sobre os princípios contábeis. Então, os princípios contábeis, eu vou primeiro dar uma dica aqui, eles são os seguintes, então eu vou ler aqui para você. Então, os princípios contábeis são esses: atualização monetária não existe mais. Então, se na sua prova cair atualização monetária, pode marcar errado porque ele não existe mais.
mas a gente tem o princípio da entidade, da continuidade, do registro pelo valor original, da prudência, da oportunidade e da competência. Eu vou dar algumas dicas que, na verdade, são dicas simples, porque não tem muito o que inventar aqui. Então, é mais ou menos você memorizar o que foi visto dentro dos princípios. Então, o princípio da entidade, o que é que você deve saber? Você não deve confundir o patrimônio do proprietário com o patrimônio da entidade. Isso é o que diz no setor societário, no setor público. E o que diz aqui no setor público é que a entidade ela deve estar voltada à destinação social dela. E essa destinação social, ela enseja o quê? A prestação de contas. Então, olha o cuidado que você tem que ter, porque tanto entidade quanto continuidade tem a palavra destinação social. Só que a destinação social, dentro do princípio da entidade, tem a ver com prestação de contas, com responsabilização do gestor. E a destinação social dentro da continuidade tem a ver com a entidade continuar existindo. E se a entidade continuar existindo, você vai... Obrigado, Dani, por compartilhar. E se a continuidade continuar existindo, e se a entidade continuar existindo na sua destinação social, você vai mensurar os ativos e passivos com base nessa perspectiva. Se você sabe que a entidade não vai mais existir, se ela não tem mais a destinação social que ela deveria ter, isso vai afetar inclusive a mensuração dos seus ativos e passivos. Então, muito cuidado. Nem sempre porque tem o nome destinação social, o princípio vai ser da entidade ou o princípio vai ser da continuidade. Você tem que ver o contexto. Bloqueei aqui um hackerzinho aqui. Agora, registro pelo valor original. O registro pelo valor original ele é mais amplo do que o princípio da atualização monetária. E o que é que diz o princípio do registro pelo valor original? Que todos os ativos e passivos devem ser registrados pelo valor original, o que causa uma certa estranheza. Aí qual o cuidado que você tem que ter? Que o registro pelo valor original ele não pode ser confundido com o custo histórico, porque ele não é apenas o custo histórico. O registro pelo valor original ele diz que tem que ter a ver consenso entre as partes internas e as partes externas. Eu vou dar um exemplo disso. Quando você compra algo à vista, você pagou um valor. Então você é a parte interna da organização. Você assumiu que o valor é aquele. Só que depois você pode querer vender esse bem. Quando você for vender esse bem, você vai vender pelo preço que a parte externa queira te pagar. Então, em determinado momento, você pode avaliar um ativo ou um passivo pelo valor da parte interna, for o valor de compra. Em determinados momentos, você pode ter que avaliar um ativo ou um passivo pelo valor de venda, pelo da parte externa. Então isso é o que diz o valor original. O valor original diz que, dependendo da situação, dependendo da parte interna ou externa envolvida, você vai usar algum método de mensuração. Por isso que quando você lê o princípio do registro pelo valor original, você não vai ter só um tipo de mensuração. Você vai ter lá valor justo, você vai ter valor de liquidação, você vai ter custo histórico e você vai ter a própria atualização monetária. Uma questão que é agora recente na prova é se quando a gente adota a atualização monetária dentro do princípio do registro do valor original, se aquilo é considerado uma nova forma de mensuração, uma nova avaliação. Resposta errada. A atualização monetária não consiste numa nova forma de avaliação, apenas consiste na correção do valor custo histórico ou custo histórico corrigido por um indexador. Basicamente é isso. Agora vamos falar sobre o princípio da prudência. O princípio da prudência diz o seguinte, que você deve ser prudente, e o que é que significa ser prudente? Você registrar o ativo pelo menor valor e o passivo pelo maior valor. Basicamente é isso. Isso também vale para a contabilidade pública. E por que se existe contabilidade pública? Para você evitar manipulação das demonstrações contábeis. Obrigada, Kika Concurseira. E oportunidade. A palavra mágica para oportunidade deve haver, ou seja, o momento, certo? E tem a ver com integridade dos registros. Então, por exemplo, se ocorrer um fato contábil que seja uma catástrofe, você deve ainda. Se você deve ser íntegro ao registro. Então, oportunidade tem a ver com integridade e tempestividade do registro. E para fechar aqui a dica de hoje, competência. Competência também tem a ver com o momento do fato gerador. Também tem a ver com variação patrimonial. Então não é porque não ocorreu um empenho, não é porque ocorreu a liquidação, não é porque não ocorreu a arrecadação que eu vou deixar de registrar. Então competência basicamente é isso. O mais difícil aqui, que eu vejo que pode cair na sua prova, pode complicar, voltando, destinação social. Então destinação social, cuidado, às vezes é o princípio da entidade, às vezes é o princípio da continuidade. Outra dica, não confunda registro do valor original com
o princípio com o registro pelo custo histórico. O valor original ele é o consenso das partes internas e externas. Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre o DNP? Eu recomendo o seguinte, como é uma prova menos complicada que a prova da FGV, você pode dar uma olhada nos vídeos que estão no meu canal do YouTube. Tá bom? Pode compartilhar. Se você quiser entrar no meu grupo de dicas também, está convidado. O nome do grupo é Dicas de Orçamento e de Contabilidade Pública. Pode me adicionar no Facebook, não tem problema nenhum. Pessoal, é só, né? Boa prova no domingo, boa sorte. Não tenham excessos no sábado e não percam o horário da prova. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos aí. Valeu!